Bom, então, começando pelo tema da violação dos direitos indígenas e de mulheres indígenas, teremos Marcivana. Marcivana. Bom dia a todos e a todas. Oi, estou a Marcivana Sateremaué. Sou coordenadora geral da COPINE, que é a Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e entorno. A gente sente assim, quando a gente fala de mudanças climáticas, já vou logo entrando, porque são 10 minutos. Quando a gente fala sobre mudanças climáticas, acho que também fazer referência à questão dos grandes centros urbanos que hoje nós temos na Amazônia e que possuem profundo impactos em relação às mudanças climáticas. E a própria política que é feita no Brasil, uma política de fortalecimento desses grandes centros urbanos, que muitas vezes empobrece cada vez mais os nossos municípios menores, as cidades menores, e que possuem impacto fortemente para as nossas aldeias, também para as nossas comunidades de base. Agradecer o convite ao UNIAB, que nos convidou a estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Esse também é um espaço de nos fazermos conhecer, conhecer a realidade hoje dos indígenas que vivem nos grandes centros urbanos. A gente tem, até 2030, a agenda de 2030 vai dizer que, até lá, 60% da população brasileira estará vivendo nos grandes centros urbanos. É para nós uma grande preocupação em relação aos nossos territórios. Como serão até lá? Então, estar na cidade também discutir uma política de fortalecimento para as bases, para as nossas aldeias. E eu penso que essa seja a primeira das violações dos direitos indígenas. Demarcamos a nossa história, demarcamos os nossos territórios e, infelizmente, as políticas públicas muitas vezes não chegaram até lá, obrigando nossas populações a um deslocamento forçado para as grandes cidades. Um deslocamento que busca melhor qualidade de vida, Pelo menos esse tem sido uma das falas de nossas lideranças indígenas quando nos perguntam: o que vocês estão fazendo na cidade? E aí diz: estamos procurando melhor qualidade de vida. Mas eu acho que antes dessa fala, é preciso que a gente reafirme que o Brasil, de norte a sul, ele é território indígena. Ele sempre foi território indígena e nós temos o direito de estarmos onde nós quisermos nesse território. As grandes cidades, aí eu vou colocar Manaus, porque Manaus é um caso assim bem curioso em relação a essa questão quando a gente fala dos indígenas na cidade. Por quê? Porque aqui em Manaus, uma grande capital da Amazônia, digamos, o maior centro da Amazônia brasileira, concentra o quê? 52% de uma população vivendo nesse espaço. Vivendo sem essa qualidade de vida que é o sonho de muitos dos nossas lideranças quando vêm para cá. Contra uma falta desses direitos aos indígenas, porque quando saímos dos nossos territórios deixamos de ser indígenas. E essa tem sido a desculpa dos governos para que nós que estamos aqui não acessamos esse direito. Eu me lembro que na pandemia, quando nós falávamos sobre a questão do acesso à saúde, se discutia assim: os indígenas que estão na cidade, eles não precisam que se crie uma política para atendimento à sua saúde, porque eles estão vivendo nos grandes, aqui na cidade de Manaus, onde você tem atendimento da média e alta complexidade. E a pandemia ela vai trazer um cenário para nós indígenas aqui na cidade e dizer que o fato de estarmos vivendo numa grande cidade como Manaus não quer dizer que a gente tem acesso a essa política de saúde. Nós não temos. E a violação desse direito vai se dar
na identificação dos indígenas que estão aqui, que muitas vezes entram num sistema de atendimento do qual é negado a ele a sua identificação étnica. Como é que nós vamos criar políticas de enfrentamentos a essas dificuldades que nós encontramos na cidade, se muitas vezes nós não sabemos, por exemplo, quais são as principais doenças que sofremos nós, mulheres indígenas na cidade? Como é que a gente vai ver essa realidade dessa violência que sofrem os povos indígenas na cidade? Porque nós não temos dados que acontece aqui. Quantos são, onde estão, como vivem, qual é a realidade dessa população. E, muitas vezes, a gente vai perceber que nos parece que, paralelo a uma economia que temos na cidade, existe uma outra economia, uma economia de vida. Onde nós estamos, está aí a nossa economia presente. Os nossos artesanatos que estão aí. Um artesanato, uma economia que eu digo que ela se desenvolve de forma harmoniosa com a Mãe Terra, com a natureza. Me lembro dos apurinães, na confecção dos artesanatos que eles fazem, retirando das feiras aqui de Manaus, em torno de uma carrada de caroços de Tucumã, das feiras que são jogadas, e eles trabalham e transformam aquilo em joias. Que para nós vai para além de um simples adorno que nos faz bonita, né? Que nos deixa mais bonita. Pelo contrário, ele tem um significado muito mais forte, protetivo mesmo da nossa vida. Então, é uma outra relação dessa economia, é uma relação espiritual, é uma relação de respeito, é uma relação de vida a essa economia. E a gente percebe, por exemplo, na cidade, aí eu vou falar em relação aos territórios, essa violação de direitos, que muitas vezes são pensadas para a Amazônia políticas exploratórias, políticas que visam simplesmente a exploração dos nossos territórios e dos nossos ecossistemas. Nossos antepassados não chegaram a 500 anos à Amazônia. Nossos antepassados ajudaram a construir o que hoje nós vemos, essa floresta de pé. Trouxeram, como muito hoje a gente ainda tem um costume, né? Quando a gente vai para uma comunidade, a gente pega uma mudinha de planta e a gente vai plantar no nosso quintal. Os nossos antepassados já faziam isso quando ajudaram a construir essa diversidade que nós temos na Amazônia. Nossas mulheres no antepassado trouxeram as mudinhas que hoje a gente que nos alimenta e nos alimentou durante todo esse tempo as nossas gerações, fortalecendo a nossa cultura. Trazendo para cá, né, essas plantas, o cacau, né, trazendo tantas plantas que hoje a gente vai degustando e que vai fortalecendo. Isso era interessante por quê? Porque naquele tempo, nos alimentar bem foi o que fez criarmos populações indígenas tão fortes e resistentes. Porque sobreviver a tempos tão sombrios precisaríamos estar ancestralmente bem alimentados. E nós vivenciamos isso, né? Quando chegaram aqui que tinha para mais de 2 milhões de indígenas bem alimentados, bem fortes e bonitos. Né? Agora, hoje, diante da pandemia, nós vivemos um processo inverso disso. Por quê? Porque percebemos que essa falta do acesso à segurança alimentar, a uma boa alimentação, ela fez com que muitos dos nossos tombassem diante da pandemia. Porque sabemos que a pandemia não poupou ninguém, mas ela foi muito mais cruel com aquele cuja alimentação,
a questão de doenças é muito mais forte. Ela foi muito mais, eu digo assim, feroz entre nós que somos mais pobres nesse território. Então, garantir aos nossos territórios, se pensar para os nossos territórios, sustentabilidade, garantir esse direito, né, é também garantir que nossa população, nossas crianças, nossas gerações futuras tenham de fato vida com qualidade. Quando a pandemia chegou aqui, disseram, quando ela chegar na base, vai acontecer um verdadeiro genocídio entre os povos indígenas. Mas o que nós percebemos que o genocídio aconteceu entre os povos indígenas que estão fora dos seus territórios. Porque a pandemia, ela trouxe, além da doença, ela trouxe a fome. Porque na cidade, nossas mulheres não têm política pública que assegure a ela sustentabilidade dos seus trabalhos. Nós vivemos e expomos a nossa economia nas feiras e nos eventos pontuais que o município e o Estado abrem para nós. Nós temos necessidade de criarmos uma política, porque essa é a nossa economia. A nossa economia não é a economia do distrito industrial, por exemplo. A nossa economia é aquela onde a mãe natureza nos dá e dela nós colhemos e fazemos os nossos artesanatos, devolvendo para ela, né? Uma economia harmoniosa com todo o sistema que temos aqui. Então, temos muitas violações de direitos em todos os sentidos, no acesso a uma saúde diferenciada de qualidade para nós, povos indígenas, numa educação diferenciada para nós, povos indígenas, e quando eu falo diferenciada, é porque ela não pode ser a que está aí. Ela tem que ser uma que respeite os nossos anciãos, as nossas parteiras, a nossa medicina tradicional, as nossas línguas maternas, que são as que estão em risco de desaparecimento nesses anos da década das línguas indígenas. As que vão desaparecer serão principalmente as línguas faladas no grande centro urbano. Então, precisamos criar políticas públicas diferenciadas, não a que fica apenas no papel, mas aquela que seja assegurada dentro dessas instâncias de atendimento. Precisamos, principalmente, aí eu trago a principal de todas as violações de direitos humanos. A violação da invasão dos nossos territórios, o não reconhecimento dos territórios nos grandes centros urbanos. Somente aqui em Manaus, nós temos 70 formas de organizações indígenas na cidade, organizadas através de comunidades, aldeias, grupos familiares, associações indígenas, 70, e famílias indígenas que estão isoladas na grande cidade. Então, a gente percebe, por exemplo, que nós, povos indígenas que estamos ligados às nossas organizações, somos muito mais fortes, estamos mais organizados, estamos prontos para o enfrentamento. Mas temos uma realidade em que nossas mulheres indígenas, muitas delas não estão ligadas ao movimento indígena. E essa sofre a maior de todas as violências. Porque ela não sabe, ela não tem conhecimento dos seus direitos. E eles são negados. Ela não consegue acessar serviços de saúde, ela não consegue acessar benefícios porque ela não tem essa informação. Ela sobrevive, muitas vezes, dos R$200 que o seu companheiro está fazendo, limpando o quintal do branco. Essa é a realidade. A gente poderia aprofundar muito mais aqui, mas eu acredito que meu tempo acabou e a gente, então, deixa para uma próxima oportunidade. O Acossé. Obrigado, Marcivana.
orientado com aquele conceito que ela colocou de uma economia com respeito e amor. Já imaginaram uma economia? Vocês imaginaram? Não, vocês vivem uma economia que tem respeito e amor na sua gênese. Né? Quando a economia nossa é o que mais caracteriza o desrespeito. Né? Você tem como criar um valor econômico, você passa por cima do que tiver ali. E amor, então, praticamente não sei como relações. Né? Então, daí por que estamos juntos? Né? Nós queremos saber como que a gente incorpora amor e respeito também numa fabricação de alto valor, de produtos agregados.